Pai do Senhor, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos ao Lidere On. Eu sou o João Selegato, lá da ICPI de Espírito Santo Pinhal, Campo 1, e é um privilégio para mim poder estar aqui servindo você enquanto a gente pensa juntos sobre o tema namoro na juventude. Então hoje eu separei para a gente refletir um pouquinho juntos dois temas essenciais, princípios essenciais para o namoro na juventude e depois 5 princípios básicos para o aconselhamento. Como que a gente vai aplicar esses princípios do namoro com a nossa juventude, com os nossos jovens. Então, para começar, o primeiro ponto que eu separei aqui, que é muito importante a gente frisar para os nossos jovens, é que eles precisam encontrar alguém com uma fé compatível. Se a gente analisar vários exemplos da Palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver que a união entre um crente e uma descrente gerava basicamente sempre algum problema. Então nós temos o exemplo de Números capítulo 31, versos 15 a 16, em que Moisés fica bravo ali porque o povo toma as mulheres dos midianitas como despojo, seguindo o conselho de Balaão. Nós temos também Juízes capítulo 16, versículo 4, fala que Sansão ele se apaixona por Dalila. Dalila era uma mulher que vivia ali na fronteira entre o povo de Israel e os filisteus, e Dalila também deu muito trabalho, para ser bastante suave com tudo que ela fez com Sansão. Nós temos 1 Reis, capítulo 11, versos 1 e 2, fala que Salomão se casou com mulheres de vários reinos e ele infelizmente caiu e cedeu à idolatria. Nós temos também em 1 Reis 16, versos 30 a 31, que falam de Acabe. Acabe também, ele se casa com Jezabel e ele começa a adorar Baal. E por fim, um último texto aqui, nós temos o exemplo do que acontece em Esdras capítulo 10, versículos 2 a 3, em que o povo precisa tomar uma decisão de despedir todas as mulheres estrangeiras com as quais eles tinham se casado. É um momento de muito choro, de muita dor. Todas essas situações em que o povo de Deus se relacionou com mulheres de outras religiões que adoravam outros deuses, sempre eles entraram em problemas gravíssimos, certo? Tem algumas exceções, como é o caso de Raabe, como é o caso de Ruth, mas se a gente observar bem essas exceções, essas mulheres elas estavam predispostas a abandonar sua antiga vida, abandonar sua antiga pátria, seus antigos deuses, e fazer parte então do povo de Deus e cultuar o único Deus vivo e verdadeiro. Então, sim, existem exceções, mas são exceções em que essas mulheres, que inclusive fazem parte da genealogia de Jesus Cristo, elas estiveram ali dispostas a se arrepender, se voltar ao Deus verdadeiro. Então, a primeira coisa, precisamos inculcar na cabeça dos nossos jovens que eles precisam buscar pessoas, homens, mulheres, namoradas, namorados, com a mesma fé. Essa compatibilidade de fé vai fazer com que eles não apenas comecem um namoro saudável, mas também que eles cresçam juntos e evitem vários problemas que poderiam surgir no meio do caminho. O segundo ponto parece um ponto muito simples, mas é namorar para a glória de Deus. E com isso eu quero frisar o aspecto da sexualidade. Se a gente analisar os textos, por exemplo, de Gálatas, capítulo 5, verso 19, Colossenses, capítulo 3, versículo 5, Efésios, capítulo 5, verso 3, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, até mesmo Apocalipse 22, versículo 15, a gente vai perceber que a imoralidade sexual é algo que Deus aborrece, abomina, é algo que não faz parte da cultura do reino dos céus, é algo que não vai ser levado e carregado para os céus. Então, nós precisamos também bater bastante nesse ponto, porque hoje em dia o que eles consideram muitas vezes normal é que um casal que está namorando, às vezes começa a morar junto, começa a dormir junto, e isso, dentro da palavra de Deus, não é ideal, não é correto, é pecado. Então, um exemplo aqui, quando a pessoa paga para ter relação sexual, o nome disso é prostituição. Quando a pessoa tem um relacionamento sexual fora do seu casamento, é adultério. E quando a pessoa tem relacionamento sexual antes do casamento, isso é
fornicação. Então, esses textos falam sobre o perigo da fornicação, que aqueles que vivem em impureza, imoralidade sexual, esses não pertencem ao reino de Deus, não farão parte da nova Jerusalém, né? Os impuros, eles ficarão de fora. E aquele que é imoral sexualmente, que cede esses desejos do coração, está andando segundo a sua carne, não está andando segundo o Espírito Santo de Deus, porque o fruto do Espírito leva o crente para algo completamente oposto, completamente diferente. Então, esses são dois princípios básicos sobre namoro. A busca do namoro é encontrar alguém que tem uma fé compatível. E durante o namoro, tem um namoro santo, um namoro que glorifica a Deus, um namoro que não passa dos seus limites. Porque, de novo, isso aborrece o Senhor, entristece o Espírito Santo. E pessoas que carregam esse comportamento pecaminoso, esse pecado, sem se importar com o Senhor, dificilmente são pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo. Dificilmente são pessoas que realmente vão participar do céu juntamente com o Senhor. Dois princípios básicos aí para a gente pensar e ensinar a nossa juventude, desde a busca por um namoro saudável até como conduzir esse namoro para evitar esses perigos, esses riscos. Agora eu queria falar aqui sobre 5 pontos que nós precisamos estar atentos para que a gente possa aconselhar a nossa juventude de uma maneira sadia. E agora o primeiro ponto em relação a isso que eu queria colocar para a gente pensar é que a gente não pode viver na dinâmica da lei. Eu quero ler um texto que se encontra em Gálatas, capítulo 3, versos 23 a 25. Você pode tomar a sua Bíblia e ler junto comigo. A palavra de Deus, aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Verso 25, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor. Dentro dessa analogia do apóstolo Paulo, ele olha para a lei como uma espécie de babá, né? E certa feita eu escutei um pastor fazendo uma analogia, dentro da analogia de Paulo, que é muito interessante. Para a gente ficar ali ensinando uma criança, muitas vezes a gente tem que ficar falando várias e várias vezes para ela coisas que são coisas básicas. Para a gente lidar com uma criança, a gente tem que ficar o tempo inteiro falando: não põe o dedo na tomada, não atravessa a rua sem olhar dos dois lados, não sobe naquele lugar alto porque aquele lugar é perigoso, né? Então com uma criança a gente tem que ficar fazendo isso o tempo inteiro. Tem que ficar falando o que ela tem que fazer todos os dias, a mesma coisa, e tendo cuidado ali, ficar em cima daquela criança para que ela não faça aquilo que é errado, que vai ser prejudicial para ela. E dentro dessa analogia de Paulo, é muito interessante porque sem a fé em Cristo, sem a presença do Espírito Santo, é como se as pessoas fossem consideradas essas crianças imaturas. Muitas vezes a gente acaba limitando o nosso aconselhamento com os jovens a uma série de regras e princípios que são em si bons, mas regras e princípios para crianças ou para pessoas que não são maduras espiritualmente, eles vão nem sempre gerar o efeito que a gente espera que eles gerem. Então a nossa primeira preocupação é não viver na dinâmica da lei, de dar princípios e leis e regras para eles, mas antes fazer com que eles tenham fé em Jesus Cristo, com que eles sejam de fato cheios do Espírito Santo. Porque se a gente estiver lançando um monte de princípio e regra para uma pessoa que não foi muitas vezes regenerada pelo Espírito Santo, uma pessoa que não nasceu de novo, ela vai escutar por um ouvido, soltar pelo outro ouvido e vai continuar a vida dela do jeito que ela bem entender. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós não mais vivemos na dinâmica da lei, mas nós vivemos na dinâmica da graça, em que nós, pela fé em Jesus Cristo, pela presença do Espírito Santo, somos transformados, somos empoderados para então viver uma vida dos princípios de Deus, uma vida pautada nos princípios do Senhor. Tanto que Paulo ele fala, no capítulo 5 de Gálatas também, versos 22 e 23,
ele fala sobre o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. E quem anda no Espírito não satisfaz a carne. E contra o fruto do Espírito, contra as características do fruto do Espírito, não há lei. Ou seja, quem anda pelo Espírito, quem anda uma vida madura diante de Deus, não peca contra Deus. Então a primeira coisa que eu gostaria de colocar para a gente pensar é sobre isso. Nós não vivemos mais na dinâmica da lei. Então nós temos que tomar cuidado para não apenas transmitir bons princípios para os nossos jovens, mas nos preocupar que eles realmente tenham nascido de novo, tenham fé em Cristo Jesus e sejam dirigidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Nós não fomos chamados para ser babá de ninguém, irmãos. Nós somos chamados para conduzir as pessoas à fé em Cristo Jesus, para que elas sejam maduras. Segundo ponto, nós precisamos saber discernir cada caso. Às vezes, quando a gente fala sobre namoro, a gente tenta estipular uma faixa etária ideal ou, às vezes, uma condição financeira ideal. E a gente pode pensar, sim, nesses vários aspectos. Mas tem pessoas, tem jovens que você lidera com 18 anos que tem uma cabeça excelente. Com 18 anos já estão com a vida quase feita, né? Já trabalham há um bom tempo, mesmo que às vezes de forma irregular, né? Tem uma cabeça boa, são maduros espiritualmente, buscam a Deus, têm uma vida piedosa, servem na comunidade, servem na igreja. Você olha para esse jovem de 18 anos, você fala, olha, pode ser que ele tem muita coisa para aprender ainda, e muita coisa ele vai aprender durante um relacionamento. Mas esse cara aí não teria dificuldade em conduzir um relacionamento. Ao passo que você pegar uma pessoa, às vezes, de 26, 27, que vive no mundo da lua, né, com a cabeça só Deus sabe aonde, não tem firmeza nenhuma de vida, não tem maturidade, é um crianção, né, no corpo de uma pessoa mais velha. Então, nós precisamos estar atentos para discernir cada caso, para que a gente possa aconselhar os nossos jovens da melhor forma. Então vai ter jovem que vai te perguntar sobre namoro, se está pronto ou não. Às vezes você precisa brecar esse jovem e falar, ó, espera lá, vamos desenvolver um pouquinho mais, vamos crescer um pouquinho mais, vamos amadurecer um pouquinho mais. Tem coisas que são muito boas, mas que muitas vezes não está no tempo certo. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Também use exemplos para conversar com a sua juventude. De repente o seu liderado aí tem os seus 12, 13 anos e ele já quer namorar, já quer sair namorando. E às vezes ele tem um irmão mais novo, um priminho mais novo. Você pode usar o exemplo do carro para ele. Você chega para ele e fala assim, olha, o seu pai ou o seu tio daria o carro dele na mão do seu irmão, do seu priminho? É óbvio que não, porque ele não sabe dirigir o carro. Ele não tem idade para dirigir o carro, não tem maturidade, não tem cabeça para dirigir esse carro. Da mesma forma, o relacionamento, ele nas mãos de uma pessoa imatura não dá certo. Você vai bater esse carro, vai dar ruim, então a gente precisa deixar os nossos jovens também cientes dessa questão do tempo, certo? E nós precisamos também estar cientes para discernir cada caso, cada jovem no seu cenário, no seu contexto, dentro das suas características também. Terceiro ponto, nós precisamos evitar as vitrines do mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo ele nos fala para nós não nos conformarmos com este século, com a cultura desse mundo, com as coisas que são feitas, com aquilo que muitas vezes o mundo diz que é bom, na verdade não é. Também Mateus 7, versos 24 a 27, Jesus, ele fala que o tolo, aquele construtor tolo, ele constrói a casa dele sobre a areia. É aquela pessoa que rejeita os princípios de Cristo e constrói a sua casa sobre qualquer outro princípio. Quando vem o vento, a chuva, a tempestade, essa casa vai cair, não tem jeito. Mas se a pessoa constrói a vida dela, isso também inclui os relacionamentos, pautados não no que o mundo apresenta como um padrão de relacionamento, mas no que a palavra de Deus apresenta como um padrão de relacionamento. Quando vem as tempestades, as dificuldades, as lutas, essa casa ela não cai, porque ela está construída em algo sólido, um fundamento firme, que é a palavra de Deus. Hoje a gente vê muitos casais tops, né, no Instagram, estão sempre postando
memes, coisinhas legais, viagens. E muitas vezes nossos jovens, eles acreditam que relacionamento é isso, que é tudo arco-íris, que é tudo alegria, que não tem dificuldade, que é sempre sorrir, é sempre viajar. E isso é ilusão. Isso faz parte da vitrine que as pessoas colocam para nós nas redes sociais. Por mais que as redes sociais tenham pessoas muito legais, muito interessantes, que têm bons princípios, por mais que tenha séries aí que o pessoal assiste, que dá para ter alguns bons princípios, por mais que hoje seja difícil, tem os dorama que a molecada assiste aí, a molecada adora. Então tem muita coisa legal, muita coisa interessante, mas tem muita fantasia também, tem muita vitrine também, tem muita estética também, tem coisas que não são reais, tem coisas que são ilusões. Nós precisamos deixar os nossos jovens cientes disso, que essas ilusões, elas são muito bonitinhas, muito fofinhas, maravilhosas, mas não passam disso, não passam de ilusões. Então, sempre precisamos fazer com que eles entendam. Fundamento, exemplo, a ser seguido, a ser admirado, a ser olhado, a ser visto, é o exemplo da Palavra de Deus, os fundamentos da Palavra de Deus. Quarto ponto, esteja sempre alinhado com o seu pastor sênior, com um pastor que lidera você aí na sua comunidade. Hebreus capítulo 13, verso 17, fala para a gente estar submisso aos nossos pastores, aos nossos líderes, porque eles prestam conta dessa obra de cuidar de nós, de cuidar da igreja. Então, muitas vezes você vai ter uma visão a respeito do namoro que pode ser um pouquinho mais radical ou um pouquinho mais frouxa do que a visão que o seu pastor tem. E muitas vezes a gente se pega discutindo, divergindo em alguns pormenores. Então não faça isso. Converse com o seu pastor, esteja alinhado com o seu pastor, seja submisso ao pastor que Deus confiou para cuidar de você enquanto você cuida dos jovens da sua igreja. Então, estabeleça um diálogo saudável, aproveite a experiência do seu pastor. Muitas vezes, o que a gente chama de pensamento retrógrado, um pensamento um pouquinho mais envelhecido, na verdade, um pensamento mais maduro, de mais estabilidade, de mais experiência, de maior clareza. Então, nós precisamos saber unir o melhor dos dois mundos. Precisamos estar alinhados com os nossos pastores, absorvendo a experiência deles, os conselhos deles, estando debaixo da liderança deles e, na medida do possível, na medida em que Deus permitir e que o diálogo fluir, a gente aplica as nossas ideias, talvez um pouco mais contextualizadas, para trabalhar com os nossos jovens, mas nós precisamos estar alinhados com o pastor sênior da nossa igreja. E o quinto ponto, cuide do casal imperfeito. A gente fala sobre os princípios, fala sobre o aconselhamento, fala sobre o que seria o ideal, relacionamento ideal. A gente quer que um jovenzinho apareça na igreja com uma pessoa que compartilha a mesma fé, que eles tenham um relacionamento santo. Isso é o ideal, isso é o que está no princípio da palavra de Deus. Mas o que a gente faria se um jovenzinho chega na igreja com uma namorada, um namorado que não é cristão, que às vezes é ateu, que às vezes é de outra religião? O que a gente faz? A gente surta? A gente tira aquele casal na bicuda da igreja? Não, a gente não faz isso. A gente cuida desse casal como se fosse mais um casal de visitantes. É interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 14, versos 24 a 25, quando Paulo está falando sobre profecia, sobre o dom de línguas, ele fala que quando um ímpio entra na igreja e os irmãos estão profetizando, o coração daquela pessoa é desnudado, aquela pessoa percebe que Deus está sondando seu coração ali, os mistérios são revelados, e ela não se vê em nenhuma outra possibilidade de atitude que não se prostrar diante de Deus, que não adorar a Deus, reconhecer que Deus está nesse lugar. Então imagina só, se esse jovenzinho que você aconselha, que você lidera, aparece com uma namoradinha, um namoradinho, e esse namoradinho, essa namoradinha é um ímpio, é um descrente, é uma Jezabel da vida, é uma Dalila da vida. Você precisa cuidar dessa pessoa também, certo? Porque isso é um forte sinal de que esse jovenzinho que você lidera, que a gente pastoreia, ele ainda precisa
crer em Jesus a ponto da vida dele ser transformada, e essa pessoa que chegou com ele não conhece nada. Então, a gente pode orar para que Deus manifeste ali os dons do Espírito Santo, para que pessoas profetizem sobre a vida dessa pessoa que acabou de chegar, para que ela, de fato, experimente o que Paulo descreve aqui em 1 Coríntios, para que ela se prostre diante de Deus, para que ela reconheça que Deus está naquele lugar. Você pode orar para que o pregador também, ali movido pelo Espírito Santo, dentro do esboço que ele preparou, que ele fale ao coração dessa pessoa, e você também pode acolher esse casal, procurar se aproximar, discipular, ganhar essas pessoas para Cristo Jesus e não necessariamente surtar com eles ou excomungar eles de alguma forma. É claro que tem casos e casos, por isso é muito importante a gente estar alinhado com o pastor. Tem casos de pessoas que servem ministérios, que precisam dar exemplo, então é sempre muito importante estar alinhado com o pastor da sua igreja para saber como proceder em cada caso. Mas é claro que de maneira geral a gente acolhe, a gente procura ganhar aquela pessoa, afinal de contas é mais uma alma que precisa conhecer a Cristo Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas esse é o meu caso. Quando eu comecei para a igreja, eu comecei a namorar com hoje a minha esposa, a Karen, mas na época eu não era convertido. Então, com muita oração, com muito acolhimento, com muito cuidado dos irmãos, eu me converti, quase fui despejado desse relacionamento 2 vezes. Não foi fácil, né, para minha atual esposa, mas esse foi o meu caso. Então, claro que não é ideal, não é a regra. A gente não pode ficar caminhando por essas exceções. Eu sou exceção. Não é porque Deus usou a mula para falar que a gente vai começar a levar a mula no púlpito para Deus tentar falar através da mula. Isso não existe. A gente não caminha por exceções. Mas dentro dessas exceções, saiba ter discernimento, sabedoria de Deus e faça o melhor para que esse casal ou para que essa namoradinho, que não é crente, que não é ímpio, se converta, conheça Jesus Cristo e então eles sejam uma bênção do Senhor na sua comunidade e quem sabe um dia, assim como eu, se tornem líderes que servem, líderes que pregam sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que cuidam da juventude. Então a gente nunca pode desprezar esses casos também, por mais que eles não sejam ideais. Amém, meus queridos? Bom, é isso. Então, apenas recapitulando, 2 princípios básicos para o relacionamento. A busca, encontrar alguém que tem uma fé compatível. Durante o relacionamento, um relacionamento que existe para a glória de Deus, sem pecado, sem ceder aos desejos do coração, sabendo das consequências que um estilo de vida imoral e impuro pode nos levar. E depois os princípios de aconselhamento. Nós não podemos viver na dinâmica da lei, precisamos viver na dinâmica da graça. Então, transmitir princípios é bom, mas transmitir princípios para pessoas que estão mortas ali, elas não vão ouvir, porque morto não ouve, morto não presta atenção, morto não crê. Então elas precisam primeiro desenvolver a sua fé em Cristo Jesus, serem cheias do Espírito Santo. Depois, precisamos discernir cada caso. Não existe uma regra, uma receita da idade ideal, da condição ideal. Cada caso é um caso. Nós precisamos buscar direcionamento de Deus e também usar da sabedoria que Deus nos deu para discernir esses casos. Depois, precisamos evitar as vitrines que o mundo coloca para nós, porque nem sempre aquilo que é bonitinho, aquilo que é muito estético, nem sempre aquilo é real. Muitas vezes aquilo é virtual, aquilo é apenas uma ilusão. Isso não vai ser um padrão, não vai funcionar como um padrão para o relacionamento dos nossos jovens. Então nós temos que estar atentos a isso e sempre reforçar para eles que o nosso padrão, o nosso fundamento é a palavra de Deus. Depois, estejamos alinhados com os nossos pastores, porque eles vão saber muitas vezes nos aconselhar também a como lidar em certos casos. E por último, cuide desse casal imperfeito que talvez você tenha aí na sua igreja, que você pastoreia. Não é o casal ideal, não é o casal perfeito, mas potencialmente pode ser um casal que vai glorificar a Deus, pessoas que vão crer, que vão servir na comunidade, vão adorar a Deus, que vão ter uma vida aí que realmente vai valer a pena, vão dar muito fruto.
e com certeza vai alegrar você como líder na sua comunidade. Por fim, queridos, eu gostaria de recomendar um livro para você, porque nós poderíamos falar sobre muitos outros aspectos do namoro na juventude, como nós podemos aconselhar e trabalhar com os jovens nessa faixa etária, mas nosso tempo é um pouquinho limitado. Então eu gostaria de recomendar para você o livro Fogo no Parquinho, do pastor Iago Martins. O pastor Iago Martins tem um ministério muito relevante, teologicamente falando, na internet. Eu tenho certeza que essa literatura vai abençoar você, o seu ministério, e vai trazer muitas ferramentas e princípios bíblicos para que você também continue trabalhando esse tema com a sua juventude. É isso, meus queridos. Eu espero que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu ministério, que seja um ministério frutífero e que você, aí onde você está, possa glorificar a Deus e edificar a igreja do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.